A subestimação é um fenômeno bastante comum nas relações sociais, onde as pessoas costumam julgar umas às outras de acordo com a aparência. Eu sou Osiel Messias e nesta aula eu vou falar de 5 motivos que levam um novo discípulo a ser subestimado. Por isso, discípulo e discípula, sejam bem-vindos à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu. No livro do profeta Samuel, capítulo 17 e versículo 33, Saul disse assim para Davi: contra este filisteu você não poderá ir para pelejar contra ele, porque você é moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Nesse texto eu vejo o quanto Saul subestima a capacidade de Davi. E dentro desse texto eu quero falar de 5 motivos que levou Davi a ser subestimado, e com certeza também vai falar com você, discípulo, se alguma vez você já foi também subestimado. Veja que Saul disse da seguinte forma: você ainda é moço. A palavra moço, ela não apenas significa jovem ou rapaz, ela também significa novo. Então Saul diz: você ainda é novo. Então Davi, ele foi subestimado por ser novo. E muitos discípulos, por serem novos discípulos, também são subestimados. Então quando Saul disse para Davi: você ainda é novo, ele estava dizendo que, em primeiro lugar, ele era inexperiente. Então o discípulo, ele é subestimado por ser novo e aparentemente ele é inexperiente. Mas Davi não era inexperiente. Davi, ele tinha habilidade, Davi tinha experiência, mas aparentemente Saul, olhando para ele, via um moço inexperiente, um discípulo sem experiência de batalha, de guerra. Mas Davi tinha muita experiência, a ponto de já ter matado leão e também de já ter matado urso, mas aparentemente ele era inexperiente. Segundo motivo que levou de fato Saul a subestimar Davi foi olhar para ele e ver que ele era novo e aparentemente ele era fraco. Então, quando Saul disse você é novo, você é moço, está dizendo que, em segundo lugar, ele era fraco. Mas Davi, ele não era fraco. Pense bem comigo e para pensar. Você realmente acha que alguém que mata um leão, que mata um urso, é fraco? Davi não era fraco. Mas pelo fato de ser novo, pelo fato de ser moço, foi subestimado, foi taxado como fraco. Veja só agora, o terceiro motivo, o terceiro ponto dentro desta palavra novo aqui, Saul, ele subestima Davi olhando para ele na sua aparência, dizendo que ele era insignificante. O que é insignificante? Não faz diferença nenhuma. Então Saul está dizendo que Davi, ele é moço, ele é novo e não fará diferença nenhuma para o gigante Golias. Golias vai olhar para ele e não vai fazer nenhuma diferença, porque é insignificante. Mas pare para pensar comigo. Se Golias soubesse que aquele menino que aparentemente era insignificante, não fazia diferença nenhuma, se Golias soubesse que ele já havia matado o leão e já havia matado o urso, ele não seria subestimado. Então veja só, discípulo, às vezes você é subestimado porque aparentemente você aparenta ser aquilo que de fato você não é. Você é sim um discípulo experiente, um discípulo forte, um discípulo de muita importância, mas aparentemente por ser novo não consegue se perceber isso, porque a subestimação é o que nos faz julgarmos uns aos outros pela aparência. Então veja só, quarto lugar, quando Saul disse que ele era novo, Saul está dizendo para ele da seguinte forma: você é inferior. Por que inferior? Porque Golias tinha quase 2,90 metros de altura e Davi era muito inferior a Golias. Mas ele não era inferior. Por que ele não era inferior? Porque ele não se via como alguém inferior. Ele não era alguém que estava debaixo de uma situação. Não, ele
tinha o conhecimento e o poder de Deus sobre a sua vida. Então ele não era inferior, ele não tinha a autoestima baixa, não, ele sabia que era capaz, mas aparentemente, olhando para Davi, ele era inferior. Então, discípulo, na maioria das vezes você é subestimado porque aparentemente você é inferior a essa situação. Ou seja, o que é ser inferior a uma situação? É olhar para você, discípulo, e ver que você não tem condições de fazer isso, não tem condições de fazer aquilo, não tem condições de assumir uma posição, de assumir, como pode dizer, uma célula. Então você aparentemente é inferior, porque se julga pela aparência. E em quinto lugar, Saul subestima Davi porque ele é novo, dizendo que ele estava em desvantagem. Mas Davi não estava em desvantagem. Davi lhe disse da seguinte forma para o rei Saul: assim como Deus, assim como o Senhor me livrou da mão do urso e do leão, esse mesmo Deus também me livrará das mãos deste filisteu. Então Davi não estava em desvantagem. Ele tinha a presença de Deus na vida dele. Ele tinha o poder de Deus na vida dele. O Espírito Santo havia se apoderado de Davi, mas aparentemente ele não parecia alguém que era cheio do Espírito Santo. Ele não parecia que era alguém que tinha uma íntima intimidade e comunhão com Deus. Aparentemente, Davi não era o que ele dizia ser. Então, discípulo, na maioria das vezes, nós somos subestimados porque, de fato, um discípulo novo é um discípulo que as pessoas não conhecem. Se o rei Saul conhecesse Davi, ele não subestimaria a capacidade de Davi. Então, discípulo, às vezes você está sendo subestimado porque o teu líder ainda não te conhece. O teu discipulador ainda não te conhece. O teu pastor ainda não te conhece. Mas você, discípulo, precisa se fazer conhecer, para que você não seja mais subestimado. É lógico que Deus deixou claro, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então o homem, ele sempre vai olhar para a aparência, porque é só isso que o homem pode contemplar. O homem não contempla o coração, ele contempla só a aparência. E aparentemente era inexperiente, aparentemente era fraco, aparentemente era insignificante, aparentemente era inferior e estava em desvantagem. Então, discípulo, você precisa se fazer conhecer, porque depois que te conhecerem, não vão mais subestimar a sua capacidade. Então, apresente-se como um discípulo forte, experiente, importante, que tem a presença de Deus e que não é inferior. Discípulo, eu acredito que esta aula tenha de fato agregado para a sua vida. Se isso é verdade, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário, discípulo. E se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se neste canal, porque tem muita aula boa para nós ainda compartilharmos com você. Clique aí no sino para que você possa ativar as notificações, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo neste canal, YouTube te avisa. Querido discípulo, que Deus continue abençoando a sua vida e que você não fique triste porque estão te subestimando. Se apresente, se faça conhecer, porque aí saberão que você é um discípulo que de fato tem de Deus uma graça e uma capacidade. Até a próxima aula e que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.